que a gente vai falar hoje, no vídeo de hoje? A gente vai falar como encontrar a nossa criatividade. Rafa, como assim encontrar nossa criatividade? Ontem eu falei que criatividade não é dom. Criatividade é um método que você vai aperfeiçoando, treinando, treinando, treinando até você se tornar criativo. Então a criatividade, as pessoas não nascem com ela. Algumas pessoas podem ter predisposição a serem mais criativos, mas a maioria das pessoas podem treinar a sua criatividade. E a carreira de fotógrafo nos possibilita treinar de maneira gratuita. De novo, eu sempre bato nessa tecla que nós fotógrafos temos uma profissão de ouro, porque nós podemos treinar gratuitamente todos os dias. Mas vamos lá. Rafa, o que é uma foto criativa, cara? Então, coloca aí nos comentários o que vocês acham que é ou não uma foto criativa. Na minha opinião, uma foto criativa... Oi, Jana! A Jana chegou. Na minha opinião, uma foto criativa é aquela que desperta curiosidade. Rafa, como assim curiosidade? Cara, sabe quando você olha, pode ser uma foto minha ou de um outro fotógrafo, alguma foto que você viu na internet e você fala, mano, como que o cara fez isso? Cara, que recurso ele usou, que método ele usou, que ferramenta ele usou para conseguir fazer essa foto? E essa foto, ela te gera dúvidas. Cara, o que ele quis mostrar com isso? O que ele quis passar com essa fotografia? Então a fotografia criativa, ela te indaga várias coisas, algumas perguntas. Cara, como será que ele usou essa luz? Quanto tempo será que ele esperou para conseguir capturar esse momento? Então, a fotografia criativa, ela traz essas perguntas, ela traz essas dúvidas, ela traz essas inquietações dentro da imagem quando você olha para ela. Uma das paradas mais loucas da fotografia é que 99% das pessoas que consomem nosso trabalho, que contratam o nosso trabalho, são 100% leigas. Elas não entendem de composição, elas não entendem de câmera, elas não entendem de foto. Raras as exceções de algum cliente que vem e fala, eu contratei seu trabalho porque as suas composições, eu consigo ver várias histórias e você parece mesmo ter conhecimento daquilo que você faz. Cara, 99% vem por indicação ou porque gostou do trabalho e não sabe por quê. E aí que tá o X da questão. As pessoas gostam de determinadas fotos e não gostam de outras fotos inconscientemente por causa da criatividade, por causa das regras, por causa da composição que uma foto tem da outra. Os elementos de composição, as formas geométricas, tudo que foi criado para facilitar o nosso olhar tem que estar incluso nessa fotografia criativa. E a fotografia criativa, ela vai sair da sua cabeça. Você pode tentar copiar outros fotógrafos e fazer, e pegar referência e tudo mais, mas muito dificilmente você vai conseguir ser a mais do que aquele fotógrafo, a não ser uma fotocópia dele. Tentar fazer fotos iguais àquela referência sua que você tem de fotografia. Isso não é ser criativo. Isso é plagiar. A criatividade tem que sair da sua cabeça, da sua determinação em estudar tudo que você precisa para conseguir evoluir o seu olhar e alcançar a fotografia criativa, que ela tem um diferencial muito grande quando você vai apresentar o seu trabalho. O trabalho, cara, muitas vezes as pessoas apresentam um trabalho muito igual, um trabalho muito parecido. E não necessariamente fazer o arroz com feijão é 100% clássico. Você pode inventar fotos criativas dentro dos momentos blasé. Como, por exemplo, o beijo dos noivos. Cara, você pode inventar alguma coisa, você pode se posicionar num lugar diferente, você pode encaixar uma composição na frente, você pode usar algum elemento lá de composição que está disponível para você chamar atenção para aquele beijo. Então, não são só fotos produzidas, onde você vai usar 5, 6 luzes. Você vai usar prisma, você vai usar bolinha na frente da lente, você vai cortar um negocinho para fazer um buquê diferente. Não é isso só a fotografia criativa. A fotografia criativa é você. Olha para ela, ela te gera essas perguntas. Como ele fez isso? Cara, como que pode? Como ele enxergou? E, como eu falei, a criatividade, nós temos que buscar a nossa criatividade. Ela não vai vir por osmose ou não vai ser
sei lá, mano, um disco voador, velho, que agora a galera falou que tem mesmo, tá ligado? Que vai trazer a criatividade pra você. Não, você tem que estudar todos os dias, é um treino. Sempre que você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que entender que existe um tempo para essas coisas acontecerem. Existe um tempo para você sair do zero agora, que você tá sem zero de criatividade, por exemplo, e você se tornar o 100 na criatividade. Demora um pouco de tempo para isso acontecer porque existe um método, existe uma sequência. Existem coisas que você precisa treinar, existem coisas que você precisa condicionar para se tornar um fotógrafo cada vez mais criativo. E uma dessas coisas é você buscar inspiração nas coisas que te inspiram no dia a dia. O que te inspira no dia a dia? Assistir uma série, é assistir uma música, é ler um filme, é ler um filme não, é ler um livro, assistir um filme. O que te inspira no dia a dia? Ah, cara, o que me inspira no dia a dia é ficar ouvindo música quando eu acordo. Ah, não, o que me inspira é ouvir um stand-up comedy todo dia que eu acordo para já acordar sorrindo. Cara, busque inspiração naquilo que você vive no seu dia a dia. Quanto a música pode nos ajudar, quanto os filmes podem nos ajudar para buscar a nossa criatividade. De novo, a criatividade ela não vem por osmose, não é um disco voador, não é, sei lá, mano, Ana Maria Braga de novo que vai trazer a criatividade para vocês. Então tenta se inspirar nas coisas do dia a dia. É aí que vai sair a criatividade, é das coisas simples, é da onde ninguém vê valor. Ah, onde eu me inspiro? Cara, eu me inspiro caminhando. Eu fico olhando as coisas na rua e fico imaginando fotografias a todo tempo. Agora, como a gente não tá podendo sair, cara, eu fico aqui no meu apartamento observando todas as paradas que tem, pensando em fotografia, construindo fotografia. Então, busque inspiração no seu dia a dia, naquelas coisas que você faz no dia a dia e busque a sua criatividade nela. Uma outra coisa é você entender o motivo por que você fotografa. E o momento que a gente está vivendo hoje, dá pra gente fazer uma reflexão interna, olhar pra gente, tá ligado? E ver o porquê que a gente fotografa. Meu, lembra daquele vídeo que eu falei sobre as referências fotográficas? O porquê o André Kertész fotografava, o porquê o Bresson fotografava, o porquê o Robert Capa fotografava? Você tem que achar um propósito, você tem que achar aquilo que te motiva a fotografar. No meu caso, o que me motiva a fotografar é saber que a partir do meu olhar, histórias estão sendo contadas para sempre. Momentos únicos, momentos exclusivos de histórias de outras pessoas que estão sendo guardadas e recordadas por gerações e gerações através do meu olhar. Olha que coisa maluca, cara. Então acha um motivo. Cara, você quer mudar o mundo com a fotografia? Você quer fotografar uma guerra que está rolando lá na Etiópia e quer mostrar para o mundo inteiro porque não aparece em nenhum lugar? Acha seu motivo. Quando você acha o seu motivo, você começa a se inspirar e começa a buscar a sua criatividade. E também existem aquelas pessoas que não optam por serem criativos. Se você quer ser um fotógrafo criativo, você tem que optar pela criatividade. Você não pode optar pelo clássico ou pelo... Logicamente que você tem que ter um equilíbrio, mas você tem que optar pela criatividade. Ah, como que você vai optar pela criatividade? Consumindo coisas diferentes, se inspirando no seu dia a dia, achando a sua motivação para fotografar. Sabe por que eu falo isso? Que às vezes a gente pode decidir pela criatividade, às vezes não pelo clássico. Grave essa frase. O popular tende a ser ignorado. Como assim, Rafa? O popular tende a ser ignorado? Cara, é só olhar para as músicas que a gente tem hoje. Ela explode muito rápido. Metralhadora, trá, a bomba, e não sei o que. E essas músicas, enfim, elas são populares e caem em esquecimento muito rápido. Por quê? Porque elas não têm nada, elas não são únicas, elas não são exclusivas, elas não são criativas. Então, se você se deixar levar pelo que todo mundo está fazendo, aquilo que todo mundo coloca como regra, provavelmente você vai cair no esquecimento, porque aquilo que é manjado, aquilo que todo mundo faz, acaba caindo no esquecimento. Você não vai conseguir um ápice na sua carreira, você não vai conseguir se destacar no mercado fazendo o mais do mesmo, fazendo o que está todo mundo fazendo. Então, tenta trocar o seu mindset e fala, cara, aquilo que está todo mundo fazendo uma hora vai ser esquecido. De novo, o popular tende a ser ignorado. Olha quantos cantores populares passaram nos últimos 5 anos que a gente não sabe mais nem o nome. Se vê na rua, a gente não faz ideia de quem é. E você pode ter certeza que são cantores que você, há 5 anos atrás, estava cantando essa música. Então, vamos parar um pouquinho para pensar e ver se compensa sempre fazer o mais do mesmo. Uma parada
que eu falo para ativar a nossa criatividade mesmo, onde você vai encontrar, é idealizando fotografia. Rafa, como assim idealizando fotografia? Cara, pensa nas fotos que você gostaria de fazer. Você está indo para uma locação, você está indo fotografar um lugar, ou você está na sua casa. Começa a imaginar fotos em todos os lugares. Começa a imaginar, cara, se eu pegar esse espelho que está aqui do meu lado, se eu jogar uma água nele, e se eu colocar uma fumaça colorida atrás, e se eu pintar essa parede atrás aqui de vermelho e conseguir um efeito maneiro. Então, começa a mentalizar a foto, começa a construir fotos na sua cabeça e crie projetos para isso. Porque muitas vezes a gente só fotografa profissionalmente. Como assim, Rafa, a gente só fotografa profissionalmente? Meu, eu truco. Se tiver alguém que tem um projeto paralelo à fotografia, que fotografa coisas fora a profissão, fora aquilo que é pago para fazer, digita aí. Por quê? Porque são muito poucas pessoas que fazem isso. E aí a gente acaba estagnando, a gente não tem um projeto, não tem trabalhos onde a gente pode arriscar, fazer diferente, a gente não idealizou fotos, a gente já está centrado a fazer aquilo do mais do mesmo. Então, crie projetos para você colocar a sua criatividade à prova, para você conseguir fazer fotos que vão se destacar. E, logicamente, a maioria das minhas fotos que deram audiência, que chegaram muito longe, muitas vezes foram fotos de projetos. Foram casais que eu falei, cara, deixa eu fazer suas fotos de graça que eu tenho um negócio doido para fazer e eu quero ver se dá certo, sabe? Então, coloque esses projetos em prática e, de novo, termina a parada. Não vai lá, escreve o projeto inteiro e fala, não, eu vou alugar um softbox e vou pegar bolinha de sabão e vou jogar um flash atrás e eu quero dar um negócio lúdico, eu vou levar uma locação azul, porque não sei o que, não sei o que lá, e para o projeto no meio do caminho. Cara, você só vai saber se aquilo vai dar certo se você botar e levar o projeto até o final. Eu acho que a maior frustração de todo ser humano é você ter algum projeto, algum plano, não consolidar ele, não terminar ele e ficar pensando se daqui 3 anos, né? Nossa, se eu fizesse aquilo há 3 anos atrás, hoje eu estaria totalmente diferente. Então, vamos pensar nessa parada de fazer projetos para estimular a nossa criatividade. Quem pode ser essas pessoas que você pode fotografar? Mano, sua esposa, sua namorada, seu filho, sua família, seus pais, seus irmãos. Cara, faça projetos onde você pode explorar a sua criatividade, usar dos artifícios que você tem da câmera, aquilo que você tem vontade de fazer e bota essa parada em prática. Uma outra parada é você olhar as coisas com curiosidade. Como assim, Rafa, olhar as coisas com curiosidade? Tenta ser uma criança de novo. A criança, ela vê uma cadeira, o que ela vai fazer? Entrar embaixo, olhar, lamber a cadeira. A única coisa que ela vai fazer, que ela não vai fazer é sentar. Por quê? Porque ela olha para as coisas com curiosidade. A gente já está tão condicionado a olhar aquilo e interpretar aquilo com uma cadeira que a gente não vê uma outra solução para ela ou uma outra funcionalidade para ela. Mas a cadeira pode ser várias coisas. Depende da nossa imaginação, depende da nossa criatividade. Então vamos tentar ser um pouco mais criança e quando a gente olhar para as coisas, olhar com curiosidade, olhar como aquilo não sendo aquilo e imaginar como fosse uma fotografia, tá? Hoje tem uma parada que muitas grandes empresas estão contratando e eu já fiz um curso desse com o Paulo Betil, que se chama Design Thinking. O que é Design Thinking? Pensar em soluções rápidas e práticas para problemas grandes. Como assim, Rafa? Resoluções fáceis? Existe uma coisa dentro do Design Thinking que se chama mashup. O que é esse mashup? É misturar uma coisa que não tem nada a ver com outra, misturar essas duas coisas e ter uma solução incrível para um problema de maneira criativa. Eu vou contar uma história que eu vi nesse curso que eu fiz de Design Thinking. Uma empresa que entregava as bicicletas elétricas. E quando ela mandava pelo correio, muitas das bicicletas quebravam. Por quê? Porque as pessoas olhavam a bicicleta na caixa e falavam, cara, a bicicleta não quebra. Mas como era uma bicicleta elétrica, com vários circuitos e fiozinho preso não sei aonde, ele tacava a caixa e a bicicleta acabava quebrando. O que essa empresa fez? Contratou pessoas criativas, pensadores para fazer o design thinking e achar uma solução rápida, barata, que resolvesse aquele problema. Se eu falar para vocês qual foi a resolução, vocês não vão acreditar. E vão falar, caraca, isso é ser criativo. Isso é misturar duas coisas e ressignificar a parada. Então, o que fez essa empresa? Em vez dela desenhar uma bicicleta na caixa, ela desenhou uma TV. E só com esse movimento de não ter uma bicicleta desenhada na caixa, e sim ter uma TV
desenhada na caixa, o número de peças quebradas diminuiu em 90%. Por quê? Porque as pessoas olhavam a caixa com uma TV pintada e colocavam com muito mais cuidado. E lá dentro tinha uma bicicleta. Então o cara juntou bicicleta com TV, fragilidade, cuidado, pum, juntou tudo num negócio e resolveu um problemão que economizou centenas e centenas de milhares de dólares para essa empresa. Então, quando a gente começa a pensar como a gente pode ser criativo, é fazendo essas mesclas, é juntando uma coisa na outra. Cara, o que tem a ver bicicleta com TV? Na hora de entregar, cara, é só desenhar uma TV na caixa da bicicleta que o bagulho parou de quebrar. Então, assim, condicione o seu cérebro a enxergar paradas de maneira diferente. Nesse caso, quando o entregador lá, o maluco da caixa que joga para entregar, via a TV, ele está condicionado a pensar que aquilo é mais frágil e que se ele quebrar, ele vai ter um prejuízo muito grande. Condicionado, porque lá dentro tem uma bicicleta. Então vamos começar a ressignificar o nosso olhar, condicionando o nosso cérebro a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então pensa nesse caso da caixa da bicicleta com a TV e começa a juntar isso. Eu recomendo. Pesquisem sobre design thinking na internet e vejam essa parada do mashup, que é uma das ferramentas que o design thinking usa para resolver esses problemas. E se vocês gostaram desse exemplo, cara, deixa aí nos comentários, porque quando eu vi isso eu achei sensacional, beleza? E é por isso que eu falo que a gente tem que buscar inspiração em outras áreas. Mano, que parada é essa de design thinking? Se a gente faz um pré-julgamento, você nem o que é, não deve prestar, deve ser balela de vendedor. Quando a gente faz um pré-julgamento, a gente trava a nossa criatividade. Quando eu fiz esse curso, eu pude conhecer coisas que eu nem imaginava e esse exemplo foi uma das coisas mais legais que eu pude tirar aí do design thinking, tá? Você tem que sempre estar buscando elementos que possam somar na sua fotografia. Rafa, como assim elementos que podem somar? Tudo que a gente fotografa já estava lá. De uma dos fotógrafos que eu coloquei aqui naquela lista, no meu vídeo sobre as referências fotográficas e tudo mais, o que é os requisitos para ser um bom fotógrafo, tinha uma frase lá que falava assim, a foto já tá lá. É só eu ir lá e tirar, tá ligado? Então assim, a gente tem que enxergar esses elementos que estão disponíveis para nós a todo tempo para aprimorar a nossa fotografia, para somar na nossa fotografia. E toda vez que a gente vê esses elementos, onde a gente está andando na rua e tudo mais, a gente tem que pensar novas possibilidades dentro daquele mesmo ambiente. Então, você está fotografando na mesma igreja, no mesmo salão, na mesma parada e tudo mais. Cara, se toda vez você for lá e fizer a mesma coisa, vai sair tudo igual. Agora, se você for para lá analisando as novas possibilidades, você fazendo uma mescla, você misturando os pensamentos, juntando uma parada na outra, pode ser que o resultado seja muito diferente do que você está esperando. Por exemplo, vamos lá, eu vou dar um exemplo que vai cair como uma luva aí com muita gente. Depois que as câmeras começaram o ISO lá em Simão, 4000, velho, não preciso mais de flash dentro da igreja, eu só monto 2 luminárias lá quando monto, porque minha lente 1.2 faz milagre, minha câmera chega a 240 mil de ISO. Aí faz 3 anos que você vai na mesma igreja e fotografa do mesmo lugar. Do mesmo jeito. Não ligou uma luzinha atrás especular no véu da noiva para dar um contraste. Não tentou arriscar colocar um flash atrás com 100 de zoom, 1 de potência, mano. Aquele bagulho todo explodido na hora do beijo. Não, porque você está condicionado a fazer tudo igual. Então vamos condicionar de novo o nosso cérebro a enxergar o mundo de maneira diferente. Se você está indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, cara, ressignifica sua cabeça, ressignifica seu pensamento para que você possa melhorar a sua fotografia, para que você possa se tornar um fotógrafo criativo. Fotografar é uma arte, cara. Fotografar vai muito além de você apertar o simples botão. Em vez de você pegar uma câmera assim, ó, e disparar 200 mil vezes e depois ver o que aconteceu. Existe um passo a passo, existem coisas que a gente tem que fazer pensando que realmente fotografar é uma arte. E falando tudo isso, algumas coisas a gente precisa fazer para buscar a nossa criatividade. Como eu falei nessa parte da igreja, cara, você vai 3 anos nessa mesma igreja, 4 anos nessa mesma igreja, você tem a sua 70-200 2.8, você tem a sua 85-1.4, você fotografa tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo ângulo, não tenta nem colocar uma luz diferente para ver o que poderia acontecer. Cara, vamos ressignificar isso e vamos correr alguns riscos, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Se você está fazendo sempre a mesma coisa, o porquê não arriscar?
você já tem o controle. Se você fotografa há mais de 2, 3 anos, 5 anos, casamento, principalmente, que é tudo igual, cara, você tem o controle do básico, você sabe já o que você tem que fazer. O porquê não correr alguns riscos? O porquê não colocar um flash onde você nunca colocou? O porquê não fotografar num lugar que você nunca fotografou? Por que não usar uma luz que você nunca usou? Por que não? Então, se você já tem o controle daquilo que você está fazendo, cara, ressignifica, corre alguns riscos, tenta mudar um pouco aquilo que você está fazendo para alcançar a fotografia criativa. É assim que você vai encontrar ela. É assim que você vai buscar ela. Correndo riscos. Sendo obstinado, você não pode desistir daquela foto. Se no primeiro casamento, no segundo casamento, a terceira ideia que você desenhou, a parada lá não deu certo, cara, não desiste, vai e tenta fazer de novo. Aquela foto da bailarina pulando na água que me levou para palestrar no Wedding Brasil e que fez o início na minha carreira, eu demorei mais de 1 hora para conseguir fazer ela. Eu tentei farol de carro atrás, liguei 2 carros, lá estava o cara do vídeo, nós lá, ligamos 2 carros atrás, não funcionou. As 2 LED não funcionou. Um flash com isso não funcionou. E vai, não funciona, e não funciona, e não funciona, até que a foto saiu. Demoramos, sem brincadeira, mais de 45 minutos, 1 hora, para fazer essa foto, e pumba! Foi a foto que me levou, foi a foto que levou o meu trabalho para um outro patamar, para os fotógrafos conhecerem, para os clientes conhecerem. Então eu fui obstinado e consegui aquela fotografia. Uma outra paradinha é a paciência. Eu falei, cara, é um processo. Não adianta você começar do zero, sem estar estudando, sem estar tomando as ações necessárias para você se tornar um fotógrafo criativo, e isso acontecer em 1 mês. Cara, só se você for um big cabeção, mas é muito difícil. Por quê? Porque é um treinamento. Você tem que absorver muito para depois conseguir reproduzir. Você tem que destinar tempo à fotografia. Quantas horas você dedica do seu tempo, do seu dia, a pensar a fotografia, a almejar fotos, a pensar que maneiras diferentes você poderia fotografar? Cara, a gente dedica muito pouco tempo para isso. E existem fotógrafos que dedicam muito mais tempo. Tem fotógrafos que dedicam 6 horas a ficar pensando em fotografia. Tem fotógrafos que dedicam 10 horas. Tem fotógrafos que não dedicam nada. Então acha aquele seu meio termo e dedique um pouco do seu tempo, um pouco do tempo do seu dia para a fotografia. Para você pensar, para você elaborar, para você fazer projetos e colocar em prática aquilo que você quer. E de novo, você tem que ser curioso. Você tem que pegar o flash, colocar e ver como funciona. Ah, como que funciona com 3, 4 flashes? E se eu subir o zoom, e se eu não subir? E se eu levar um espelho, se eu não levar? E se eu levar uma escada e não levar? E se eu pegar um quadradinho para colocar na frente? Cara, seja curioso. Se você não arriscar, se você não fizer essas fotos e ver se funciona, talvez você nunca saiba se isso vai te prospectar, se isso vai fazer a diferença na sua vida. E, cara, a gente tem que entender de luz. Rafa, como assim? Se eu quero ser um fotógrafo criativo, eu tenho que entender de luz? Muito! E onde você vai estudar luz? Eu já estou cansado de falar isso. Todos os dias na rua. Todos os dias na sua casa. Você entender a luz. Quando você pega um contraste de claro e escuro, por exemplo, você consegue fazer metade de um rosto escuro, outro claro, um na frente, um atrás, só com uma frestinha de luz. Tem essa foto no meu Instagram. Se vocês rodarem lá, é uma foto minha e da Jana que eu fiz na sala de casa, com a frestinha de luz entrando da janela. Então a gente tem que buscar, tem que entender, tem que olhar, tem que observar a luz em todo lugar. Não adianta você não treinar. Você tem que treinar todos os dias, você tem que observar isso todos os dias. Por quê? Porque é um método, é um treino, é uma sequência que você precisa fazer. Então, não adianta nada você achar que sua criatividade está baixa, não adianta nada você ficar jogando a culpa no mercado, se você não toma a atitude. Ah, Rafa, mas você acaba falando isso às vezes, né? Que a gente tem que estudar todo dia. É lógico. A Jana não gosta muito desse exemplo de jogador de futebol, mas eu gosto de falar dele, porque, cara, o jogador de futebol, ele treina todo dia pra chegar no dia do jogo e fazer gol. A gente não. Fica fazendo vídeo no TikTok a semana inteira, arrastando, dando F5 pra ver se a gente ganha like, pra fotografar no final de semana. Qual que é o rendimento? Imagina se tivesse só esse jogador de futebol, ele não treina, ele só fica tomando cerveja, comendo churrasco, Doritos com guacamole, as paradas todas, e chega no dia do jogo. O que vai acontecer? Ah, vai cair duro, vai dar caganeira no cara e ele não vai conseguir fotografar, tá ligado? Jogar o jogo. É a mesma coisa com a gente. Se a gente não treinar nosso olhar, se a gente não fotografar muito durante o dia, com os olhos, buscando a luz, provavelmente a gente vai chegar no dia do jogo e vai dar ruinzão. Ó, eu tô vendo que o Rafael Ribeiro tá falando aqui, procuro ver a fotografia na rua pra ver luz e sombra, abre minha mente, é isso aí. Tá lá, a gente não inventou o sol,
não fui eu que construí o prédio. O sol vai bater no prédio, vai fazer um reflexo no vidro, vai aparecer esses elementos de composição, a gente vai ter cores, vai ter cor fria, cor crente, cor quente, cor complementar, cor análoga, a gente vai ter linha, textura, simetria, contraste de luz e sombra, tudo dentro de um mesmo ambiente, no mesmo lugar. Eu sempre falo assim, cara, se você ficar parado no mesmo dia, no mesmo lugar, das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, você consegue fazer um ensaio maravilhoso de fotos se você tiver o seu olhar condicionado a ver diferente. Você ter o seu olhar voltado a enxergar as paradas diferentes. Então, por exemplo, se vocês olharem minhas fotos do blog, se vocês olharem as minhas fotos de ensaio, por exemplo, 90% são em lugares totalmente inapropriados, entre aspas, para tirar a fotografia. Só que o meu cérebro está condicionado a enxergar composições, está condicionado a enxergar cores, linhas, texturas, contraste, luz, a todo tempo. Então, todas as vezes que eu vou sair para fotografar, eu já vou com aquilo na cabeça. Cara, eu estou indo para um lugar que eu sei que tem verde, eu tenho que buscar um contraste de cor. Eu sei que tem bastante caos por causa dos galhos, mas isso pode me dar um contraste de luz e sombra. E já vou começando a arquitetar aquele ensaio na minha cabeça. Por quê? Porque se é verde, não muda muito da floresta amazônica para o cerrado. Ah, muda, mas na hora que você está fotografando é verde do mesmo jeito. Então você tem que começar a fazer essas associações na sua cabeça já antes de fotografar. Que nem a gente fez o ensaio em Monte Verde, da Rafa, que é fotógrafa, ela casou em 2018, 2017, sei lá. A gente foi fazer o ensaio em Monte Verde, a própria cidade já diz. Monte Verde. A gente pediu para ela levar um vestido vermelho. Por quê? Porque verde contrasta com vermelho. E com certeza as nossas fotos vão ter um rendimento, vai ter um resultado muito mais legal de alguém que for com um vestido floral. Sacou? Ah, mas Rafa, como você pensa nisso? Cara, a única coisa que eu pensei lá, tem montanha, velho. O bagulho chama verde. Eu quero já ter um contraste de uma parada louca já de começo. O que é a roupa vermelha? Pum, eu já tenho um contraste de cor que agrada inconscientemente o leigo, o nosso cliente que não entende bulhufas de fotografia, teoria das cores e elementos de composição. Ah, se eu vou para um lugar, por exemplo, a cidade que uma galera gosta de fotografar aqui em São Paulo, Paranapiacaba. Cara, são muitos elementos de composição, tem muita linha, tem muita moldura, dá para você fazer silhueta, tem janelas, tem cores. Cara, já vai para lá imaginando as fotos, sabe? Nossa, eu vou chegar na ponte porque eu vi que tem uma ponte lá. O que eu posso fazer? Cara, será que tem água no chão para eu buscar um reflexo? Será que tem as linhas? Como que será que é o horizonte? Será que eu vou conseguir fazer com que as linhas não cortem na cabeça deles e pá? Já vai imaginando, vai condicionando o seu olhar para quando você chegar na hora do jogo, você não passar vergonha, não mandar o seu casal correr, não falar, pega ela no colo e sai correndo, dá beijinho, só beijinho e abracinho, que é capa de filme romântico. É que a gente não tem mais a locadora, velho. Mas quando a gente ia na parte de filmes românticos, e se você tiver uma dúvida disso ainda, entra lá no Google e digita capas de filmes românticos. Cara, parece fotografia de casamento atual. E os filmes são de 1980, velho. É só rostinho com rostinho. É só o abracinho, que a gente é condicionado a fazer isso, porque a gente vê isso todo o tempo e parece que isso funciona. Mas quanto está valorizado esse trabalho que funciona? Quanto as pessoas estão se matando para conseguir fechar um casamento? Quantas pessoas estão se matando por preço para conseguir fechar um ensaio? Será que realmente está funcionando? Ao mesmo tempo, tem outros fotógrafos que têm toda essa mentalidade, que faz um trabalho diferenciado, que busca um olhar criativo. Cara, essa galera não está na guerra de preço. A galera não está reclamando que o mercado está ruim. Não está reclamando que o ensaio, a galera está cobrando R$300, R$200, R$50. Por quê? Porque o trabalho dele é desejado, o trabalho dele é valorizado. Por quê? Porque ele é um cara com olhar criativo e quando a gente desenvolve um olhar criativo, ele passa a ser único nosso. Não existe uma outra pessoa que vá fotografar exatamente da mesma maneira que você, se foi você que criou aquilo lá. Não sei se vocês já assistiram um Trato Feito do History, pá. Vai lá, o Chang Lee, mano, chega lá e ele acha que todas as obras de arte são verdadeiras. Aí, nossa, se essa obra de arte for verdadeira, ela vale 10 milhões de euros, de dólares. Ah, que massa, beleza. Aí vai o carecão lá, faz as pinceladas pra ver
que aquela parada é falsa, sabe quanto que vale? Zero. Por quê? Porque é uma cópia. A gente sabe, vai descobrir que é uma cópia. E o Monet continua valendo 20 milhões de dólares e a cópia continua valendo zero. Então vamos ativar o nosso cérebro para pensar essas coisas, de fazer fotos diferentes, para que a gente se destaque no mercado. Ah, Rafa, mas tem muita gente que fala que não é só a foto que vende. Exatamente. Não é só a foto que vai vender o seu trabalho. Mas caraca, se você já tiver uma foto que sobressaia muito aos outros fotógrafos que o seu cliente está pesquisando, pode ser que isso seja um diferencial muito grande. Exatamente, não são só as fotos, mas para ela chegar e te pedir um orçamento sem nenhuma informação sua, acredito que seja pelas fotos. E é o que acontece comigo. A gente tem campanhas rodando, buscando sempre noivas novas e tudo mais, e as pessoas vêm, cara, tô pedindo um orçamento para você porque eu achei as suas fotos incríveis. Eu já olhei 20 fotógrafos, que é o caso da Elizabeth, que ia casar agora em agosto, infelizmente já foi remarcado para o ano que vem, a gente tava trocando uma ideia até ontem sobre isso. Ela falou, Rafa, eu olhei mais de 20 fotógrafos, velho, e suas fotos não tem. Agora, se você fosse um cara chato, eu não ia te contratar, porque teve um outro cara lá que eu gostei também, mas se ele fosse chato, eu ia. Então, assim, não são só as fotos, mas a foto é um caminho muito encurtador para que você consiga mostrar o seu diferencial para o seu cliente. Então vamos parar de ser fotocopiador. Vamos explorar a nossa criatividade. Vamos se inspirar nas coisas que a gente gosta, porque se eu fotografo de uma maneira, é porque eu me inspiro em certas coisas. E não tem como você fotografar da mesma maneira que eu se você não se inspira nas coisas que me inspiram. E tipo assim, tem uma música que me inspira 10 e essa música pode te inspirar 0, tá ligado? Então não adianta a gente tentar ficar copiando trabalhos de outros fotógrafos. E sim, explorar a criatividade, porque todas as respostas, o monge biga, todas as respostas estão dentro da gente. Nosso cérebro, cara, é incrível. E como dizia Raul Seixas, a gente só usa 10%, 5% da nossa cabeça animal. A galera fala, vamos ativar a criatividade, em vez de você escrever com a mão direita, escreve com a mão esquerda. Cara, deve funcionar também, mas no âmbito da fotografia, nós temos que buscar essas inspirações. Nós temos que viver o tempo todo como fotógrafo. Não adianta você viver como, sei lá, o que você queira viver, mas se você é fotógrafo, você tem que estar na rua buscando isso, você tem que estar se inspirando nas coisas que você gosta e entender, fundamental, entender a aplicação dos elementos. Não adianta nada você saber que o vermelho é vermelho e o amarelo é amarelo. Mas se você não saber o que uma cor contrasta com a outra e como você pode colocar aquilo, reproduzir aquilo, não adianta nada. Então, o quanto mais você entender dos elementos, como por exemplo linhas. Cara, as linhas têm N papéis dentro da fotografia. Tem o papel de mirar o olhar, tem o papel da calmaria, tem o papel da grandiosidade. Mas qual linha faz isso? Onde eu vou aplicar esse elemento de composição na minha fotografia para causar o efeito que eu quero? Vocês estão entendendo o quão a fotografia é arte? O quanto nós fotógrafos erramos quando a gente vai buscar primeiro o equipamento ao invés do conhecimento? E tudo que eu estou falando aqui para vocês não é nada de outro mundo. São coisas já faladas, são coisas já batidas. Só que qual que é a diferença? Você entender isso aqui, entender para que funciona e aplicar. Se você só entende e não sabe aplicar, não vale de nada. Então, galera, vamos buscar a criatividade que tem dentro da gente. Vamos ler mais, vamos assistir mais filme, vamos pensar como fotógrafo e, de novo, vamos estar sempre, sempre, sempre ligeiro, olhando tudo à nossa volta e sempre pensando como fotógrafo, sempre idealizando fotografias e sempre pensando como você pode misturar essas coisas. Cara, eu vou misturar LED com flash, eu vou misturar cor quente com cor fria, eu vou misturar luz com geometria, eu vou misturar linha com textura. E esse mashup cria soluções realmente únicas para suas fotografias. Então, para o que você está fazendo, para a maneira que você está estudando, por exemplo, fotografia. Se tá bom, sem problema nenhum. Mas olha para dentro de você e busque a inspiração naquilo que você tem controle, que é o que está disponível aí pra gente. De novo, eu vou buscar todos esses elementos para na hora que eu chegar no ensaio, para na hora que eu chegar no meu campo de batalha, eu conseguir uma boa guerra, eu conseguir um bom resultado, ok? Então, coloquem em prática isso. De novo, eu quero que vocês
ressignifiquem a fotografia de vocês, e é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Cara, se eu não posso fotografar um casamento, faça um projeto. Faça um projeto onde você vai fotografar de máscara, você fica a 200 metros da galera. Mas faça. Ah, errado, Rafa? Não sei, velho, não sei, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa para ativar o seu raciocínio, faz alguma coisa para você sair da mesmice. Ah, Rafa, qual que é a mesmice? Eu sempre falo, tem uma bola aqui, esse é o mercado da fotografia. Todo mundo brigando por preço, todo mundo fotografando bem, mas fotografando igual. Aí tem uma outra bola aqui, que é essa galera que tenta copiar a bolinha do meio. São as fotocópias, que tentam chegar aonde as referências chegam, mas não conseguem porque copiam. E enquanto isso, as referências nadam de braçadas largas no mercado da fotografia. Então, galera, coloquem em prática, não deixa de fazer isso. A cada dia que você perde de não ativar a sua criatividade, é 24 horas a menos de conhecimento. É 24 horas de menos informação dentro da sua cabeça para você compor as suas imagens. Então, eu acho que é isso. Agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Fico muito feliz que mais uma vez um monte de gente no YouTube, para mim é um monte de gente no Instagram, um monte de gente no Facebook, poder falar aí simultaneamente para quase 50 pessoas é animal. Então, galera, de novo, obrigado. Fico muito feliz que todo mundo tenha ficado aí. Vocês gostaram? Tira print. Tira print e me marca que a gente vai repostando lá. E de novo, tudo que vocês tiverem dúvida, comentem na live. Me mandem direct. Me façam um post. Tirem suas dúvidas, porque eu quero realmente ajudar o mercado da fotografia a dar um salto. Eu quero ajudar os fotógrafos que nesse momento tão difícil, que está tudo meio zoado, a gente poder ter uma fonte de inspiração e buscar o diferencial no nosso trabalho. Então, galera, um beijo no coração.